Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler o 6 e o 7. Depois nós vamos para Malaquias 4, 5 e 6. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? O último livro da Antiga Aliança. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. 4, 5 e 6. E eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu quem? O Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos diante de um texto onde existe um contexto tremendo, profundo e intenso, em que o Senhor está profetizando para nós nesses dias. O Senhor não fala ausente, o Senhor fala presentes. Nós não temos como tampar os nossos ouvidos, porque todos que estão presentes são alvos de uma palavra liberada nesta noite, nesse momento. E assim como Israel muitas vezes se desviava daquilo que o Senhor estava sentenciando, nós não temos como fazer, porque essa palavra é para mim e para você. Diga amém. Eu quero que você participe comigo, senão eu vou parar aqui. E enquanto eu estiver falando, faz uma cara assim que você está entendendo tudinho, dizendo assim: aleluia. Lá no Rio de Janeiro, onde eu vou, só faço isso, irmãos. Porque se olhar para você, você estiver assim, ó, eu vou parar. Me dá mais um pouco de som aqui. Eu vou parar, amém? Então eu quero que você faça assim, ó, dizendo assim: eu estou entendendo, eu recebo. Aleluia. Esse texto, querido, vai dizer de um tempo em que Deus está removendo Israel de um cativeiro, ou melhor dizendo, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Eram as duas tribos que nessa separação ficou reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, Benjamim e Judá. Aqui a Bíblia, Malaquias está profetizando para o reinado do sul. Malaquias está profetizando para esse reinado que era Judá. Judá estava saindo de um cativeiro de 70 anos dentro da Babilônia. Salmo 126 vai dizer que eles estavam como quem sonha. Eles estavam retornando a Sião. Quem gosta de voltar para casa? Todos nós. Eles passaram 70 anos num cativeiro, e de repente agora eles estão voltando a Sião. Eles estão retornando para sua casa. E a Bíblia vai dizer que eles estavam como quem sonha. Então, se eu estou num cativeiro e eu sou liberto pelo Senhor, acaba-se aquele tempo de provação, aquele tempo de cativeiro, aquele tempo de exílio. Eu estou agora voltando, retornando para a minha casa, e eles estão indo para Sião. Salmo 126 vai dizer que eles estão indo para a sua casa felizes, celebrando, tocando harpa, tamborim. E eles estão dizendo: nós estamos como quem sonha. O Senhor restaurou a nossa sorte, e eles estão retornando. Ei, olha para mim. Quem sai do cativeiro só sai talvez por uma coisa, porque passou por uma situação, e essa situação eles foram que? Aprovados. Ninguém é liberado de um cativeiro se não for aprovado. Ninguém sai de um lugar de prisão se não cumpriu a sua pena. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tem muito para a gente caminhar pela frente. Então eles estão retornando de um exílio, 70 anos no cativeiro da Babilônia, porque o reino do norte foi levado para a Síria, mas o reino do sul foi levado para a Babilônia.
E aqui eles estão retornando, eles estão voltando para Jerusalém, eles estão voltando para casa. Então, se eles estão voltando para casa, é porque foram libertos. O Senhor os tirou do cativeiro. Então eles estão indo, celebrando, festejando e dizendo: nós estamos como quem sonha. E aí, está tudo bem? Isso, aleluia, vai, pode falar, glória a Deus. Até aqui está tudo bem, está uma maravilha. E eles estão indo. E a harpa, tamborim, o Senhor restaurou a nossa sorte. Maravilha. E eles estão indo. E de repente, conjecturando, acredito que eles estão vendo Sião. E eles estão indo em direção a Sião. Até aí está tudo bem. Alguns dos profetas aqui que profetizaram, que foi Ageu e Zacarias, profetizaram antes de Malaquias. Eram mais ou menos contemporâneos. Mas Ageu e Zacarias profetizaram um pouco antes. Profetizaram porque eles não conseguiam reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E Malaquias, quando vai entrar, já estava tudo reconstruído. Mas diante de algo que estava reconstruído, o que eles não conseguiam, após voltar de 70 anos de um cativeiro, era adorar com intensidade, uma adoração sincera. Eles não conseguiam porque estavam profanando a adoração, eles estavam profanando o templo e a adoração ao Senhor. Então nós estamos olhando para um povo que faz aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, é levado a um cativeiro. Depois de 70 anos eles retornam ao cativeiro, eles estão retornando, estão indo em direção a Sião. Quando eles chegam em Sião, parece que tudo vai bem, parece que tudo está ok. Mas Deus levanta um profeta chamado Malaquias, após Ageu e após Zacarias, que eram mais ou menos contemporâneos. Deus vai levantar o último profeta da antiga aliança, chamado Malaquias. Malaquias se levanta debaixo de uma palavra veemente e intensa, dizendo: ei, vós tem reconstruído o templo, Jerusalém, e é o lugar da habitação e o lugar da onde o Senhor deve ser adorado. Mas vós tem profanado ainda o templo do Senhor. Agora me diz uma coisa, preste atenção, vamos comigo aqui para a gente encaixar e conseguir andar. Se alguém que saiu do cativeiro foi aprovado, quando eles acabam de chegar em Jerusalém, e passam-se mais ou menos alguns anos, a coisa começa a mudar novamente. O porquê disso? O Senhor, todas as vezes que Ele levanta um profeta, seja na antiga aliança ou chega na nova aliança, é porque Deus está trazendo um tempo de conserto e aliança. É porque Deus está dizendo: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. Deus nunca levanta um profeta que vai falar algo para o povo que o povo não precisa ouvir. Sempre o povo precisa ouvir. Deus não brinca de ser Deus, e o profeta não brinca de ser profeta. O problema hoje é que está difícil de ouvir os profetas, porque os tempos são difíceis, e o profeta não tem um recado de Deus muito bom para essa geração. A mesma profecia dos profetas messiânicos que foram antes de Cristo estão sendo hoje repetidas, porque a profecia não muda. A profecia é uma só. E os profetas da nova aliança estão dizendo: tornai-vos a mim, para que eu retorne a vós. A profecia não muda. O que muda são as gerações, mas a proclamação é a mesma em todas as gerações. Então nesse tempo, nós estamos vendo um povo retornar, um povo entrar em Jerusalém, e eles estavam como quem sonha. Agora olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no Carmelo, quando Elias confrontou os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, eram 850 profetas, e havia um profeta do Senhor chamado Elias, e lá eles foram confrontados. Depois daquele dia, nunca mais Israel adorou a Baal. Nunca mais. Porque lá Baal foi vencido por um profeta que teve a capacidade de confrontar. Logo depois, quando eles vão para o cativeiro e para o exílio da Babilônia, eles saem de lá e eles estão retornando a Sião. Além de não mais adorar a Baal, nunca mais se entrou dentro do arraial idolatria. Eles não adoravam mais outros deuses. Isso, pode dar aleluia aí, dá glória a Deus. Me parece que está tudo bem, mas vamos continuar.
Não se adora mais Baal depois do Carmelo. Não se adora mais qualquer outro Deus ou qualquer idolatria qualquer dentro de Israel depois do retorno do exílio da Babilônia. Então está tudo bem. Parece, pastor, que está tudo bem. Parece realmente. O que vai acontecer, querido? Eles estão entrando lá dentro. Volte comigo. Malaquias capítulo 1, rapidamente. 1:1 vai dizer: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Olha a primeira declaração do Senhor para eles: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Irmãos, olha para cá. Deus falha? Não. Deus erra? Não. A palavra de Deus, para quando eles entraram dentro de Sião, era: eu vos tenho amado. Sabe qual é a resposta dessa geração que sai 70 anos de cativeiro e volta para casa? Em que o Senhor tem nos amado? A minha pergunta é a seguinte: se Deus não erra, se Deus não falha, se os caminhos e os planos de Deus são perfeitos, Deus está liberando uma palavra dizendo: eu vos tenho amado. E uma geração que não adora mais Baal, que não adora mais deuses, olha para mim, depois de 70 anos, entra dentro de uma configuração diferente que nunca havia acontecido. Olha para mim. Qual é, pastor? Eu vos tenho amado. Se o Senhor falou, falou, está falado, é verdade. Mas como que um povo se atreve a voltar-se para Deus e dizer assim: em que o Senhor tem nos amado? Que geração abusada é essa? Que se levanta contra Deus e diz: em que o Senhor tem nos amado? Sabe o que eles estavam dizendo? O Senhor é mentiroso. Deus, após 70 anos de cativeiro, essa é a mentalidade deles ainda. Olha para mim. Eu estou olhando para eles. Não adoram mais Baal. Não entra mais dentro de Jerusalém. Eu estou olhando para eles. Não tem mais adoração a outros deuses. Ok, então só deveria ter adoração a mim. Mas quando eu digo que eu vos amo, a resposta para comigo é: em que o Senhor tem nos amado. Estão me entendendo, sim ou não? Segunda coisa, olha comigo, 2:17, rapidamente: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos. Segunda proclamação, sentença do Senhor de um povo que sai de um exílio. Se saiu, aparentemente estava aprovado. Vós tem me enfadado com as vossas palavras. Quem? Em que nós temos te enfadado, hein, Senhor? Fala aí. Vai comigo. 3:7, que nós lemos: tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, diz o Senhor. Mas vós, quem? O povo. O que eles disseram? Em que havemos. Tem muita gente com a Bíblia fechada. Abre a sua Bíblia para ler comigo aí rapidamente, depois você fecha. Vai, vamos comigo. Em que devemos nos tornar para ti. Terceira, irmãos, se Deus está sentenciando, ponto final, é o que o Senhor requer de nós. E o que eles estão fazendo? Se desviando da palavra profética, se desviando da sentença de Deus. Se Deus tem uma palavra de bênção, amém. Mas se Deus tem uma palavra de conserto, também amém. Se Deus vem sobre nós com uma palavra de conserto, é conserto e nada mais, ponto final. Última sentença, 3:13.
as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Olha o que eles responderam: mas vós dizeis, em que temos falado contra um povo que acaba de sair de 70 anos de um cativeiro. Nós estamos errados? Eles estavam dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor que está errado. Eu acho que quem está errado, quem não está vendo, ou quem não está enxergando direito nessa história é o Senhor, para dizer o verbo certo. Então o Senhor está falando: as vossas palavras têm sido pesadas, vós têm me enfadado, eu vos amo, mas ama quem? Mas tem enfadado a quem? E eles estão respondendo ao Senhor, depois de 70 anos de cativeiro. Agora olha para mim, quem está em provação, quem está em dificuldade, quem de fato é do Senhor, quando Deus fala: ei, aponta o dedo, o que você quer? A primeira coisa, saber onde você está errando. Se tu é crente de verdade, filho de Deus, você quer saber onde você está errando. Então quando o Senhor vai sentenciar e denunciar a gente, você se coloca na brecha, porque sabe que o endereço é você. Então você diz: fala que o teu servo ouve. Filho, conserta isso e isso. Amém. Porque primeiro, você ama o Senhor. Segundo, você é fiel. E terceiro, seja sempre eu mentiroso e Deus verdadeiro. Se tem que ter algum mentiroso na história, sou eu, não é Deus. Deus jamais mente, Deus jamais falha. Aleluia. Jamais. Então Deus está sentenciando. Levanta Malaquias, diz: ei Malaquias, vai contra aquele povo. Há uma sentença. Mas Senhor, como? 70 anos de cativeiro, mas há uma sentença contra eles. E Malaquias se levanta e começa a profetizar. O Senhor profetiza pela boca de Malaquias. E Malaquias está liberando para o povo. E o povo está o quê? Se esquivando daquilo que o Senhor está falando. Irmãos, nós estamos diante de uma configuração em que uma geração era para ter sido curada, porque dentro de 70 anos de cativeiro, Deus levantou profetas como Ezequiel, lá no rio Quebar, na Babilônia, dizendo: quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. O Senhor falava a Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. E ele profetizava para o povo. Então mesmo dentro do cativeiro, Deus levou homens que não era para estar no cativeiro como Ezequiel, mas levou para profetizar. E lá Ezequiel profetizava, e outros profetas contemporâneos. E o povo parece ter sido aprovado. E o povo volta a Sião. Quando chega em Sião, agora eu vou te dizer o que é isso. Olha para mim. A idolatria envolve a adoração a uma outra coisa, a um outro Deus. Israel não adorava mais Baal desde o Carmelo. Israel não adorava mais outros deuses desde o tempo em que retornou para a Babilônia. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual foi o pior aqui? Olha para mim. Tudo que nós fazemos, toda prática que exterioriza algum pecado, algum erro, ou que pessoas veem ou não veem, mas que nós sabemos, muitas vezes nós paralisamos de fazer, nós deixamos. Nós não chegamos diante do Senhor para deixar aquele pecado, deixar aquilo. Por quê? Porque aquilo nos incomoda, é uma prática que não condiz com a nossa ética, nem com a nossa prática, nem conduta de vida cristã. Mas olha agora o que acontece. Olha para mim. Deus me deu a palavra nesse final desse ano. A geração de Malaquias não é a geração que vai buscar um pecadinho fora. É a geração que carrega um pecado dentro, um pecado silencioso que ninguém enxerga. Quando o Senhor está denunciando a geração de Malaquias, o Senhor não está denunciando Baal. O Senhor não está denunciando: vocês estão se misturando com mulheres filisteias e etc. Coisas externas. O Senhor estava dizendo: eu vos amei. Aqui. Sabe o que significa isso? Uma apostasia que não estava com práticas externas, mas o esfriamento da fé, a falta de autenticidade, a falta de legitimidade de um povo internamente, que é o mais perigoso.
Por quê, pastor? Porque colocamos a Bíblia debaixo do braço. Aonde você vai? Eu vou louvar e adorar o Senhor. E nós vamos para a casa de Deus, levantamos as mãos. Mas quando Deus vem sentenciar, não, eu acho que o Senhor está errado. Aonde está a Bíblia? Debaixo do braço. Aonde você está? Dentro da casa de Deus. E nós estamos falando, não, eu acho que o Senhor, o relatório do Senhor está errado. Tem alguém entendendo? Pastor, não pratico isso, mas graças a Deus não pratica nada disso. Agora a tua rebelião interna tá ok aí? Como é que tá? Já cessou? Quem nunca passou por uma situação difícil, dizer lá dentro que ninguém viu, você não praticou, praticou aqui, ó. E você dizendo uma palavra dura contra Deus. Deus, no tempo em que nós entramos, 2017, você deixou de prostituir, de adulterar, de traficar, de fazer tudo isso. Mas muitas vezes, aquilo que a gente fazia lá fora, o Senhor estava vendo, as pessoas viam, nós deixamos, estamos aqui dentro. Mas parece que muitas vezes a nossa geração não pratica o que está fora, mas pratica o que está dentro. E aí mora o perigo. Que é aquilo que é doméstico, que a gente vai domesticando, que a gente vai tratando, e aquilo vai se tornando normal na nossa vida. Deus está chamando a atenção, Deus está passando em revista essa geração, dizendo: nós não podemos mais entrar mais um ano do mesmo ano que vivemos. Colocamos a Bíblia debaixo do braço, eita, somos chamados de filhos de Deus, mas não paramos. Deus está passando em revista a tropa, irmãos. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Deus está passando em revista a tropa. Deus vai revelar alguns, ou eles vão se revelar. Hoje é o teu dia, primeiro dia, primícias de você. Deus, eu me arrependo do meu pecado aqui. Eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não me drogo, nada disso. Mas eu sei que tenho alguma coisa dentro de mim aqui, Senhor. E é o dia do Senhor arrancar. É dia do Senhor me ajudar. Sabe, uma geração que volta do cativeiro e parece que tudo está bem. Mas eu te mostrei 5 denúncias de Deus falando: eu vos amo. Mas tu ama quem? As tuas palavras têm me enfadado. Tem enfadado a quem? Dura tem sido as tuas palavras contra mim, Israel. Em que palavras? Que palavras duras são essas? Uma geração que não queria ouvir e acatar a palavra profética. Quando estamos na prova, quando as coisas estão difíceis, ai meu Deus, usa alguém, ai meu Deus, fala comigo, ai meu Deus, abre a Bíblia, ai meu Deus, eu vou até o pastor. A gente quer, mas quando Deus fala, não queremos ouvir. Deus está chamando uma geração que tem a audição aguçada, que se é para Deus descascar e vir para nos consertar uma vara afiada, nós seremos descascados. Não adianta correr. 2017, Deus está passando em revista a tropa. Eu e você estamos nisso. Escuta o que eu estou dizendo. A igreja em 2017 não será a mesma. Não será a mesma. Pois bem, Israel, quem está errado sou eu. Ok. Acaba-se o livro de Malaquias, teologicamente. Nós vamos entrar em 400 anos de silêncio. Olha para mim. 400 anos de silêncio. Entre a antiga aliança e a nova aliança, há um período chamado interbíblico. Há um período de ausência de voz profética durante 400 anos. Alguns estudiosos vão dizer que Deus cala os seus profetas e os profetas não conseguem falar ao povo. Outros vão dizer que nem profeta durante 400 anos podia ouvir a Deus. De uma forma ou de outra, a palavra profética não chegava ao povo. 400 anos. Eu não sei você, mas a minha experiência é: se eu passo uma semana, se eu passo dias, ou um dia sem ouvir a Deus, se falar, papai, eu não estou sentindo o teu cheiro, eu sinto que o Senhor não está pertinho de mim, eu fico desesperado.
se eu não dou uma choradinha num dia ou no outro, e sente aquele afago dele, eu fico desesperado. Se você não ouvir a voz do teu filho um dia, 2 dias, 10 dias, como você fica? Desesperado ou desesperada? Imagina os filhos dos 400 anos, dizendo: aonde está a voz de Deus, que eu não ouço mais? Quando Deus sentencia, após o cativeiro, e eles estão se esquivando, porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, ei. Quando Deus fez todas as coisas, Ele usou uma frase no término de toda a criação: e viu Deus que era bom. Agora olha para mim, se Deus é perfeito, para que Ele faz relatório daquilo que Ele fez? E viu Deus que era bom, ia ser ruim aquilo das próprias mãos dele? Me responda. Isso, compartilha comigo. Não, porque Ele fez, Ele é perfeito. E viu Deus que era bom. Quando Ele fez o homem no 6º dia, foi a única vez que Ele mudou. E viu Deus que era muito bom. Muito bom. Mas não é para ser o que somos. Aleluia. Se Ele disse que era muito bom, é para realmente sermos a imagem e semelhança. Então vamos lá, se Ele viu Deus que era bom, Deus estava dizendo: tudo aquilo que eu faço é perfeito, é bom. Então se Deus está sentenciando Israel, obviamente que Deus estava falando: ei, quem está certo nessa história sou eu, quem está errado são vocês. Mas o povo se esquivava da voz profética. E aqui, irmãos, nós vamos entrar em 400 anos de silêncio. Queria se ouvir a voz de Deus, não se ouvia. Queria se ouvir o Senhor falar, usar os seus profetas, e não havia voz profética sobre o povo. Por quê? Porque uma geração, após viver cativeiros e cativeiros, uma geração em que Deus chega para sentenciar, essa geração está se esquivando. Sabe o que isso faz me lembrar? Quem lembra de Caim? Quando Caim olha para o seu irmão, após ter levado a oferta, os dois ao Senhor, e a oferta dele não foi aceita nem no seu coração, ele está voltando e ele pensa em matar o seu irmão. Deus vai se deparar com Caim e vai dizer: ei, para aí. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti. Caim, após ter um discipulado, um conselho, uma conversa com o próprio discipulador, com o próprio Deus, ele sai dali, chama seu irmão e mata ele. Olha para mim, uma geração que finge ouvir a Deus, mas se esquiva e continua praticando. Eu estou falando de Caim, livro do Gênesis. Quando nós chegamos em Malaquias, eu estou vendo a mesma prática. Uma geração que finge ouvir e diz: não, quem está errado é o Senhor, sou eu não. Nesse relatório todo, o Senhor talvez acertou lá no princípio e viu Deus que era bom, estava tudo bom lá. Mas agora aqui, no final em Malaquias, eu acho que quem está errado é o Senhor. Estão me entendendo? A síndrome de Caim, que é se esquivar daquilo que o Senhor está denunciando, continua por gerações. E quando chega no último livro, no último profeta da antiga aliança, eu estou vendo a mesma síndrome, dizendo assim: ei, eu vou me esquivar dessa palavra profética, porque talvez ela não é para mim. Irmãos, uma geração que abre mar vermelho, uma geração que vai fazer cego enxergar, uma geração que é multidões, uma geração que é tudo, mas não quer ouvir a Deus. Estamos andando segundo as nossas vaidades, e Deus está passando em revista a tropa. Deus 2017 está chamando uma igreja poderosa na terra, mas que ouve a sua voz, recebe a repreensão e diz: hoje é o dia da minha mudança. Todos nós estamos enquadrados, todos nós precisamos ver com carinho aquilo que o Senhor nos pede. Por quê? Porque senão entramos debaixo de silêncio de Deus. Algumas canções por aí no Brasil que cantam que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está trabalhando, mas em Malaquias Ele estava em silêncio por causa de pecado. Ele não estava trabalhando em prol do povo. Aleluia.
Quando Deus entra em silêncio, Ele pode estar trabalhando, Ele provando, mas quando Deus entra em silêncio, lembra de Abacuque? Por que não me escutas, Senhor? Quando Ele rompe o silêncio, Ele diz: ei, Abacuque, eis que suscita os caldeus, nação terrível que virá contra vós. Nem sempre o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando em prol de nós, trazendo uma bênção. Ele pode vir sim, com aquele malote da correção. E aqui, querido, 400 anos Deus se cala. E entre a antiga aliança e a nova aliança vão se passar 400 anos em que não se ouve a voz de Deus. Uma geração que não tinha. Lembra de Adão? Quando Adão está no Éden, ele sai do Éden, ele perde a voz de Deus, porque a voz de Deus estava dentro, falando com ele dentro do Éden. E Adão, quando ele sai aqui, a geração de Malaquias está vivendo a mesma coisa. Veja que Gênesis e Malaquias estão interligados, porque é um começo e um fim de um ciclo, de uma aliança. Então lá no final a mesma coisa, 400 anos. Uma geração está sem ouvir a voz de Deus e não consegue mais ouvir ao Senhor. Mas vai chegar um dia que Deus vai romper esse silêncio. Foi o que nós lemos aqui: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos lá, duas coisas: eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Profeta Elias e o dia do Senhor. Quando a palavra está falando do dia do Senhor, está falando do primeiro advento e não da sua volta, a volta de Jesus. Está falando do primeiro advento do Messias, quando ele viria, se faria carne e pisaria e andaria entre nós. Então, mas a Bíblia diz que antes que ele pisasse e viesse, na primeira vinda, no primeiro advento, ele enviaria o profeta Elias. Então Elias pisaria na terra. Mas que Elias é esse? Quando nós vamos para a nova aliança, a Bíblia vai dizer que esse Elias era João Batista. Por quê? Porque na verdade não houve aqui uma sincronia entre eles, de encarnação, não, nada disso. Um mistério era em que João Batista pisaria na terra com a mesma unção de Elias. Por quê? Porque Elias é a figura profética da antiga aliança. Quando na transfiguração apareceu Moisés e Elias, Moisés era a configuração da lei, e Elias dos profetas, era a lei e os profetas aparecendo. Então quando falamos em ministério profético na antiga aliança, nos referimos a Elias. Então quando o Senhor fala assim: olha para mim, um povo que sai de um cativeiro, 70 anos, eu os coloco dentro da terra que mana leite e mel de volta. Mas agora a rebelião não é externa, a rebelião é interna. Antes eles faziam coisas, pecados, mas hoje está dentro deles. E Deus se cala. E após Deus se calar, Deus vai ter um trato com esse povo. Deus vai ter uma solução. E a solução era: eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso significa, o Senhor viria, mas antes disso enviaria quem? João Batista, vindo na unção de Elias. O que isso significa? A Bíblia vai dizer, querido, que antes de João Batista, nenhum profeta, nenhuma pessoa foi maior do que ele, sendo nascido de mulher. Então nós mencionamos que ele foi um dos maiores dentre os nascidos de mulher. Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que vieram e que nasceram do reino, que são filhos de Deus, são maiores do que João Batista. A Bíblia está dizendo que dentre os homens da terra ninguém foi maior do que ele, mas todos aqueles que experimentaram o reino de Deus são maior que João Batista. A Bíblia vai dizer que ele foi, a profecia foi até os dias de João Batista. Por quê? Porque a profecia se cessaria depois? Não. A palavra é que até João Batista, ele seria um profeta antes do Senhor, um profeta messiânico, que apontaria o grande e terrível dia do Senhor. Depois que o Senhor viria e ia inaugurar o tempo da graça, um novo tempo, um novo ciclo, o Senhor determinaria novos profetas. Então ele seria um profeta messiânico que apontaria para o Messias, para o Senhor, e o último do profeta. Então a profecia, os profetas iam até João Batista. Então João Batista era uma espécie de Elias, um homem que viria após um silêncio. Então a terra está em silêncio. Depois desse silêncio, nós vamos ver um homem vestido de pelo de camelo, comendo mel silvestre, andando no meio do deserto,
dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas começam a se mexer, dizendo: o que está acontecendo? Quem é esse homem? E quando chega perto dele, ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então 400 anos de silêncio está sendo rompido por um profeta no meio de um deserto. E ele está vindo profetizando, dizendo: preparai-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque era o preparador de um caminho. Aleluia. Ele vinha preparar o caminho para o Senhor. Ele vinha preparar o caminho para o Messias. Então ele está lá profetizando no meio de um deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. No meio dessa configuração toda, a Bíblia vai dizer que o povo ia ter com ele para ser batizado. O povo ia estar com ele para ser batizado. Então diz a Bíblia que ao povo estar com ele, dizendo: o que faremos para ser batizado? E aquele povo ia sendo confrontado e batizado, começando uma nova vida. Mas vai chegar um tempo em que ele vai confrontar os soldados, os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Ele vai confrontar o povo no meio do deserto. Mas ele está lá naquele deserto, e de repente vai acontecer algo inusitado. A Bíblia vai dizer que nesse tempo, enquanto esse louco está no meio do deserto gritando e batizando por ali ainda, a Bíblia vai dizer que a Palestina, que era aquela região de Jerusalém, de Israel, estava dominada pelo Império Romano. E ali, sendo dominada pelo Império Romano, quem mandava era o imperador. E a Bíblia vai dizer, Lucas 3, que na cadeira dos profetas e dos sacerdotes estava sentado dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Estavam sentados. Então João Batista, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. A sua mãe Isabel era da linhagem de Arão. Por isso ela era chamada uma das filhas de Arão, porque a sua genealogia falava de Arão. O seu pai também era sacerdote. Então a bola da vez para entrar no sacerdócio era João Batista. Mas por aquela região está dominada, a Palestina dominada pelo Império Romano, quem mandava era o Império Romano. Então os sacerdotes, os pastores, quem colocava não era a igreja, quem colocava era o governo. Então colocavam quem eles queriam. Mas onde está João Batista? No deserto. Aonde estão os sacerdotes? Na cidade, no templo. Mas a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 3, estando ele no deserto, veio a palavra do Senhor a João Batista. Isso significa, a palavra não foi no templo, a palavra não foi lá no Império Romano. A palavra que deveria ir a Anás e Caifás, que eram os sacerdotes, não foi. Ela tinha um destino e um endereço. A palavra vai para João Batista no deserto. O que significa isso, pastor? Lembra-se 400 anos de silêncio? A terra está em silêncio. E de repente, uma voz vai se romper do céu. O silêncio há de se romper, porque o Senhor ia inaugurar uma nova estação. O Senhor ia virar a página da história da humanidade. Por quê? Porque antes do grande e terrível dia do Senhor, haveria um homem que ia preparar o caminho, João Batista. Então, enquanto a Bíblia diz, Lucas 3:2, que estava Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor a João no deserto. O que é isso? Por quê, irmãos? Porque João Batista era o sacerdote e o profeta legítimo por Deus na época. Então a palavra vai até ele. E a Bíblia vai dizer em Lucas 1:80 que ficou ele no deserto até o dia de ser chamado por Deus. Isso significa que ele estava sendo preparado no deserto. E haveria um dia que o Senhor puxaria ele para exercer o seu ministério propriamente dito, que foi muito rápido. Então ele vai vir, a voz vai alcançar ele, e ele vai ser chamado para vir para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele veio para o deserto batizando, dizendo: arrependei-vos, porque uma palavra convocatória foi até o deserto buscar ele. E a palavra trouxe ele para o lugar onde ele ia exercer propriamente dito o seu ministério profético.
E a palavra veio até ele e ele foi em direção aonde o Senhor estava chamando. Então agora ele está indo em direção a Jerusalém. Quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele está batizando. O povo está lá, ele confronta o povo, batiza, raça de víboras. E o povo era chamado de raça de víbora e falava: me batiza, porque a unção do bicho do homem era monstruosa. Era algo fora do comum. Então ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. O que isso me chama a atenção? O que isso começa a me chamar a atenção? Um povo que é chamado de raça de víbora, bota a cabecinha para ser batizado. Vai, me mergulha, me batiza. Em Malaquias, tampava-se o ouvido. Deus não está falando comigo não. Mas quando vem um cara da vez, com jeito, com a barba desse tamanho, queimado do sol, com pele de camelo, parecia até um Kruger lá, andando. Sabe o que fazia a diferença? A unção que estava sobre o profeta. O homem pisava e andando pelo deserto, o povo vinha. Lembra-se de Davi? Quando Davi assumiu o trono, diz a Bíblia que o povo falou: nós somos um. Porque a unção que Davi tinha atraía o povo para si. O povo queria Davi, queria Davi. Saul no trono e o povo: não, eu quero você, eu quero você. A unção que faz a diferença. Então João Batista agora está vindo, e Deus está do céu olhando e tirando o relatório. Opa, eu acho que agora alguma coisa está mudando. Eu acho que agora estão ouvindo o profeta lá. Em Malaquias o povo não ouviu. Eu me calei durante 400 anos. Abriu uma lacuna nos tempos. Mas agora eu vou inaugurar um novo tempo. E aí chega um homem no meio do deserto. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse homem nasceu no deserto, João Batista. Esse homem viveu no deserto. Esse homem foi preparado no deserto. Segundo os estudiosos, seu pai morreu, ele tinha mais ou menos 12 anos. Ele assume a casa porque era isso uma tradição judaica do primeiro filho mais velho assumir a casa. E ele está lá, ele está sendo preparado debaixo de responsabilidade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. E além disso tudo, ele estava num lugar onde não tinha fama, glamour, prosperidade, nada disso. Ele estava num lugar onde ele ouvia a voz de Deus de uma forma intensa. O que isso me faz lembrar, pastor? Existia um Adão que perdeu a voz dentro do deserto lá, chamado Éden. Deus agora está restituindo, devolvendo uma voz no deserto. Por isso João Batista foi chamado por Isaías voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Deus está restituindo a voz profética. Deus está voltando a falar. Uma geração que não ouvia mais a Deus foi interrompida por 400 anos de silêncio. Agora Deus está devolvendo a voz profética. E um homem chamado João Batista, um homem, começa a fazer uma revolução. Por quê? Porque ele veio na unção de Elias. Elias foi o homem que fez uma revolução. Elias foi o que ficou só com os profetas de Baal. E agora João Batista está só no meio de um deserto. E ele está se enchendo de Deus, a unção transbordava. Então ele vem andando agora, e ele, quando ele abria a boca, era uma espada afiada, era uma unção violenta. E o povo recebia aquele impacto daquela palavra e fala: eu desejo ser batizado por vós. A Bíblia vai dizer que os soldados, isso significa autoridades militares: o que eu careço de ser batizado por ti, o que eu preciso fazer? Não abuse da sua autoridade, não faça isso, não faça aquilo. Sim, Senhor, pode me batizar. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma geração, ei, não sei se você está entendendo isso, começa a ser receptível de novo. Deus está começando a invadir uma geração de novo. Ele tem os seus meios. Sabe quais são os seus meios?
os seus profetas que estão no deserto disponível. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas disponíveis. João Batista estava disponível no meio de um deserto. E o Senhor está enchendo João Batista, ministrando, falando. E ele vem. Depois aparecem os publicanos. Quem é? A Receita Federal. O que careço de ser batizado por vós? Não defraudeis, não roubai os impostos, não cobrai além daquilo. Sim, Senhor. Seja batizado. Uma geração está sendo remida. Alguma coisa está acontecendo diferente. Uma geração lá não ouvia, agora uma geração aqui está dizendo: eu quero ser batizado, o que eu preciso fazer? Eu gosto disso. As coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. E aí vai aparecendo o povo, e João Batista vai batizando esse povo até chegar em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, olha para mim. Quando ele chega em Jerusalém, olha para mim. E aqui é uma palavra profética para 2017. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai até Herodes, que era da Galileia, comandava a Galileia. Ele chega para Herodes, presta atenção. Ele enfia o dedão na frente de Herodes e diz assim: ei, a mulher que tu está não é tua, é do teu irmão Filipe. Largue as maus práticas. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. A palavra de João Batista para Herodes não podia ter acontecido, porque a Bíblia vai dizer que o povo vinha até ele no deserto. Geração que me ouve, escuta, profetas. O povo vinha até ele e ele confrontava o povo. Ok. Herodes não foi até ele, ele foi até Herodes. Está errado. Ele cumpriu o seu ministério de abrir o caminho, aplanar o caminho para o Senhor. Mas no final ele tem um erro. Não foi penalizado por causa disso. Com certeza foi salvo, mas isso lhe custou caro. Pode não tirar a tua salvação, mas coisas na terra vão ser perdidas. Aleluia. Então ele vai e confronta Herodes. Pá! Mas Herodes não foi até ele. Eu careço de ser batizado, aonde eu tenho errado? O que tem acontecido? Não, ele foi até Herodes. Quando ele chega diante de Herodes, a mulher Herodias, futuramente, através da filha, etc., vai pedir a cabeça de João Batista, e ele será morto degoladamente. E vão trazer a cabeça de João Batista numa bandeja. Por quê? Porque foi um profeta intenso, um profeta que profetizou, aplainou o caminho e abriu o caminho para o Senhor, devolvendo de novo uma voz audível. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você prega, fala, prega na rua, no trabalho, está aqui, trabalha, faz qualquer coisa, mas a voz que emana de ti não é a voz do céu, ei, fecha a boca. Busca no deserto primeiro aquilo que vem de Deus. Essa geração não vai mais ouvir conversa fiada. Essa geração vai ouvir a voz do Senhor. Essa geração carece da voz de Deus. Não é da tua, nem da minha, é de Deus. Então ele veio. Ele entra. E ele confronta Herodes. E ali ele é morto. Porque na sua última prática ele falhou. Por quê, pastor? Olha para mim. Se ele veio na configuração de Elias, Elias foi levantado para ungir um rei chamado Jeú. E Jeú, que era o rei, iria destronar a casa de Jezabel e Acabe. Jeú, que era rei, tinha autenticidade e legitimidade para destronar outro rei. Só um rei naquela época podia derrubar o outro rei.
Profetas não são para derrubarem reis, mesmo que estão prostituindo a casa de Deus. Profetas são para profetizar e não para destronar. O nosso trabalho é profetizar para os reis, para que os reis poderosos se levantem debaixo da unção do Senhor, como Davi. Samuel levantando Davi, para que Davi derrubasse a casa de Saul pela mão de Deus e não dele. Aleluia. Se ele veio na unção de Elias, Elias não destronou Acabe e Jezabel. Vai para Abel, meu lar, unge Eliseu no teu lugar e unja Jeú como rei. Para que Jeú? Para destronar a casa de Acabe e Jezabel, reis prostitutos de Israel. O que João Batista faz? Ele havia de preparar o caminho para um rei. Qual é o rei? O leão da tribo de Judá. Esse rei iria destronar todo e qualquer principado. Por isso que quando ele veio, a Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo, que ele levou cativos principados e potestades, porque ele veio para isso. A unção de João Batista, dos profetas, era para profetizarem, para levantarem os reis, e não para abater os reis. Por isso João Batista erra, mas teve o seu galardão. Então ali, irmãos, a sua cabeça é levada numa bandeja. Herodias era a configuração de Jezabel. Mas se João Batista veio na configuração de Elias, eu não vi a cabeça de Elias numa bandeja. Jezabel não conseguiu matar Elias, muito pelo contrário. O que foi feito pelas mãos de Deus profeticamente pelo Elias derrubou Jezabel. Mas na nova aliança agora, Herodias, a configuração de Jezabel, está derrubando o profeta João Batista. Então, além de preparar aquele caminho, começar a preparar o caminho, no final é interrompido isso. Mas o que acontece? Jesus, lembra-se que quando Maria e Isabel se encontraram, as duas estavam grávidas. João Batista e Jesus já estavam vivendo no mesmo tempo. Isso significa que Jesus já estava na terra. Então João Batista estava vindo do deserto, e ele já havia, lembra-se? Ele estava a caminho para Jerusalém, mas ele já tinha batizado Jesus no Rio Jordão. Um profeta há de levantar reis, e ele já estava levantando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus já estava na rota para vir e para destronar os principados e potestades e religar o povo de novo a Deus. Um povo que em Malaquias estava ainda desviado depois de um cativeiro. Aleluia! Então, quando aparece através de Herodias aquele João Batista morto, aquela cabeça, aquela coisa horrível, Jesus já está entrando em cena. Jesus já tinha sido batizado, Jesus tinha sido levado ao deserto, Jesus já estava andando, e João Batista também, mas Jesus já estava começando o seu ministério por aí, com seus 12, não propriamente dito depois dos 30, mas já estava caminhando por aí. Sabe o que vai acontecer? Nós agora estamos chegando ao fim disso tudo, e a questão é que Mateus capítulo 2 vai dizer que no tempo do rei Herodes, quem foi que João Batista confrontou? Herodes. No tempo do rei Herodes, vinha o Senhor nascendo. Isso significa, no tempo de dor, de opressão, nasce o Salvador do mundo. Nasce aquele que é a esperança de Israel. Ele vinha nascendo. Quando ele nasce, irmãos, ele já tinha sido preparado por João. E agora ele vai começar a exercer aquilo que ele foi chamado para fazer, e depois o seu ministério propriamente dito. E para ir para o final, ele está indo em direção a Jerusalém, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso significa que ele sabia que o propósito dele era ir para Jerusalém. E agora Jesus está indo para a direção. João Batista, que era o preparador do caminho, já estava morto. Ele está indo para Jerusalém para cumprir o ministério, para cumprir o propósito. Qual era o propósito de Jesus? A cruz. Sabe por que isso? Sabe por quê? Vamos indo para o final aqui. Jesus está indo para a cruz.
Mas antes da cruz, um dia antes, ele vai passar pelo Getsemane. Passou o que seria o Getsemane, o lugar da prensa. Enquanto ele está lá suando sangue, ele vai dizer uma frase para o pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual era a missão de Jesus? Qual era o propósito? A cruz. Para quê? Para morrer por você e por mim. Se ele desceu do céu, se despojou de toda a sua glória, pisou na terra para morrer por nós, ele jamais ia chegar no Getsemane dizendo: passe de mim esse cálice, eu não quero morrer por eles. Preste atenção, irmãos, preste atenção em nome de Jesus. A geração de Malaquias está afastada. Deus vai mandar esse preparador depois de 400 anos, João Batista. Ele faz tudo certo, abre o caminho, no final ele erra e morre. Mas Jesus já está entrando em cena. Quando Jesus entra em cena, o propósito de Jesus era ir para a cruz, era para ir para Jerusalém. Ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso significa, ele tinha foco no propósito. E ele diz: eu vou chegar lá e vou a qualquer custo, a qualquer preço. Mas antes disso, uma noite antes da crucificação, ele vai passar pelo Getsemane. E o Getsemane é o lugar da prensa, o lugar da dor, onde ele está suando sangue. E ele vai olhar para o pai e vai falar: ei, passe de mim esse cálice se for possível. Pastor, como que um homem que se despojou da sua glória sendo Deus, vem à terra para morrer por nós, e chega aqui quer abandonar a missão? A questão é que quando ele diz: passe de mim esse cálice, ele não estava dizendo: passe de mim morrer por essa geração. Quem era Jesus? O Filho, segunda pessoa da Trindade. Isso significa, desde todas as coisas, desde a criação, do Gênesis, ele já estava nos céus. Não havia sido manifestado como homem, mas já estava nos céus. Então nesse tempo, ele sempre andou com o Pai. Eles eram um. Na cruz, quando o pecado da humanidade viria sobre ele, ele se afastaria do Pai. Por isso ele disse: se for possível, passe de mim este cálice. Ele não estava falando: eu não vou cumprir o meu propósito, eu não vou morrer por essa geração. Não é isso que ele falava. Ele estava falando: ei Pai, eu morrerei por essa geração, mas se for possível, me afastar de ti, passe de mim esse cálice. Como vocês dizem, eu não dou conta. Não dá para mim me afastar de ti. Já era uma sinalização que a geração de Malaquias estava completamente afastada. Mesmo estando em Sião, mesmo retornando de um cativeiro, estavam longe. Então Yeshua, ele está indo em direção à cruz, e ele vai dizer: Pai, eu amo essa geração, eu vim morrer por eles, o pecado deles será imputado sobre mim, mas uma coisa eu não consigo: está longe de ti. Se for possível, passe de mim este cálice. Aleluia. Nário, por que nós nos afastamos tão fácil de Deus? Segunda, terça, quarta, eu fui na igreja domingo, dei um glória lá, senti um arrepio, um negócio assim. Aí chega segunda-feira, é compromisso de trabalho, é finanças, é filho, é esposa, é casa, é problema. Aonde está Deus? Afastado. Não orou, não sentiu Deus, e nós estamos seguindo a nossa vida. Jesus não: se for possível, não me separe de ti. Eu morro por eles, mas de ti eu não separo, eu não consigo. Não dá para mim me separar de ti, Pai. Pai, deixa eu te dizer uma coisa. Desde o princípio nós estávamos juntos. Desde o princípio de tudo, o Senhor me fez existir através de ti mesmo. Tudo veio a existir por nós lá na criação. E eu nunca me afastei de ti, de geração a geração. E mais uma geração agora está lá, e eu preciso também morrer por eles, mas eu não consigo me afastar de ti. E o Pai fala: mas
Filho, essa é a tua missão. Mas Pai, quando o pecado deles todos vierem sobre mim, o Senhor não se agrada do pecado, e haverá uma brusca separação entre mim e ti. Eu não consigo. Se for possível, passe de mim esse cálice. E a agonia de Jesus era tão grande que ele suava sangue, porque uma noite antes da crucificação ele estava lá orando ao Pai, dizendo: passe de mim esse cálice. O Pai não abre mão, não tinha como, ele vai em frente. Jesus vai passar após isso, e vai estar indo no próximo dia, indo para a cruz, e vai chegar o grande dia da crucificação. Então ele é levado ao Monte Caveira, ao Gólgota, e lá há de ser crucificado. Olha para mim. João Batista é o preparador de um caminho de um homem que viria resgatar a voz profética para o povo e devolver o Senhor Deus para o povo. Então agora, nesse momento, Jesus está indo em direção à cruz. A primeira vez, irmãos, quando ele está lá no Calvário, já crucificado, a ponto de morrer, ele vai dizer uma expressão que nunca houve na Bíblia: Deus meu, por que me desamparastes? Você na Bíblia nunca vai ver Jesus chamando o Pai de Deus, sempre dizendo meu Pai. A primeira vez que ele vai chamar o Deus, o Pai, de Deus. Por quê? Porque aquela separação, que era o cálice que ele queria, estava acontecendo. Ele estava se afastando por causa do pecado que estava sendo imputado sobre ele. E nesse afastamento, ele não chama mais o Pai de Pai, ele chama o Pai de Deus. E ele está lá no Calvário agora dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Você nunca mais vai ver na Bíblia, nem antes nem depois, Jesus chamando o Pai de Deus. Mas aqui o pecado da humanidade, que havia sido imputado sobre ele, era tão grande que fez a separação. E ele agora está chamando. Imagina, a dor do filho, não chamar mais o Pai de Pai, mas chamar agora de Deus. E ele está lá pronto para morrer. Quando ele acaba de morrer, para a gente terminar, ele morre. Ele entrega o espírito a Deus e morre. Olha para mim, diz a Bíblia que o véu do templo vai se rasgar de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Isaías capítulo 6, verso 1, ou melhor, verso 2, ou melhor, verso 1, vai dizer que o séquito do Senhor enchia todo o templo. Lê lá, Isaías 6:1. O séquito, que era o séquito, a orla do manto de Deus enchia o templo. Pastor, então o que era o véu? Era a estola sacerdotal do Pai sobre a terra. Quando Jesus morre, era a tradição dos judeus: se um filho morresse, eles rasgavam as vestes. Quando Absalão, filho de Davi, morre, Davi se rasga todo, tira suas vestes reais. E todos os reis faziam isso na morte do seu filho. E agora vai ter um pai celestial, que um filho está lá no Calvário morrendo, e ele está, Isaías 6:1, o séquito enchia o templo, a estola sacerdotal do Pai tocava o templo, era o véu que cobria a arca da aliança. Então quando o filho lá no Calvário morre, o Pai rasga a sua estola sacerdotal. Por isso o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Isso significa, havia a presença de Deus, que era a arca, após o véu. Deus estava dizendo: a minha presença está além do véu, mas agora na morte do meu filho, eu estou rasgando a minha estola sacerdotal. Isso significa, eu vou começar a partir de agora, na morte dele, expor a minha intimidade para essa geração. A arca agora vai ser mostrada, a arca agora vai ter acesso, a presença vai ter acesso. Deus está rasgando a sua estola e revelando a sua intimidade.
Toda uma geração está de olho. Há uma expectativa. Rasgou. Os sacerdotes, todo mundo olhando. A arca da aliança exposta. E eles chegaram no átrio, no santo lugar, e olhando para o santíssimo lugar, e aquele véu rasgado. Por quê? Porque o pai está com a estola sacerdotal rasgada, e o filho lá no Calvário está morto. Está consumado a obra. Aquilo que Malaquias profetizou: tornai-vos a mim, que eu tornarei a vós. Uma geração não conseguia mais ouvir. Uma geração não era mais receptível. Deus mandou um profeta para abrir o caminho, que era João Batista. Mas em vez de ficar mandando os seus profetas, Ele mesmo vai descer do céu para rasgar sua estola sacerdotal e revelar a sua intimidade a uma geração. Sabe o que significa isso para mim e para você? Não tem mais para onde nós corrermos. Deus se expôs à nossa geração através da nova aliança de Jesus. Tudo que o Pai tinha foi exposto para nós. Antigamente uma geração não conseguia ouvir. Hoje nós precisamos ouvir. Nós não podemos continuar a ser uma nação rebelde, uma geração em que Deus está falando, mas não quer ouvir. Uma geração que Deus pede conserto e não conserta mais. Deus expôs a sua intimidade à nossa geração. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Não tem mais para onde nós corremos. Há um tempo propício para Deus nesse tempo manifestar a sua presença na nossa geração. Sabe, queridos, eu creio que 2017 Deus vai levantar muitas pessoas, mas muitas serão abatidas. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. Haverá uma separação, porque Deus está falando à nossa geração. Nós não podemos mais, irmãos, nos fazermos de surdo para não ouvir aquilo que o Senhor está sentenciando ao nosso respeito. Essa é uma palavra que o Senhor me liberou no final desse ano, aonde Ele rompe o silêncio, aonde Ele envia o seu profeta antes do grande e terrível dia dele. E o dia dele chega, ele vem. E a cruz é a consumação daquilo que ele falou para a geração de Malaquias: tornai-vos a mim. Lá na cruz ele está dizendo: agora vocês vão vir para mim. Com laços de amor eu tenho vos atraído. Sabe o que acontece? Só depende de você. Só depende de mim e de você. Nós não podemos acabar um ano e entrar o outro ano da mesma forma, tudo igual, nas mesmas práticas, numa comunhão rasa com Deus. Quando Jesus fala para Pedro: ei Pedro, lança-te ao mar alto. Jesus está falando para Pedro: Pedro, sai do superficial, sai daquilo que um dia pode te fazer cair, a superficialidade. E vai, Pedro, lança-te ao mar alto. E Pedro obedece: segundo a tua palavra eu vou, e vai. Deus está chamando uma geração a se lançar ao mar alto. Deus está chamando uma geração para ouvir a sua voz, para acatar os seus decretos, para se não desviar da palavra profética. Deus chama uma geração de compromisso. Deus chama uma geração que vai agarrar aquilo que o Senhor está entregando, que vai ver o que Deus está sinalizando. Não tem mais como ser a geração de Malaquias. Oh, o ciclo fechou. O Senhor inaugurou um novo tempo. O tempo dele diz: eu não vos enviarei profeta, eu mesmo irei e estarei com vós. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. Eu não sei você, mas eu virei 2017 decidido a mergulhar mais fundo. Ei, quando Ezequiel, o Senhor falou para ele: vai. A questão não era
que as águas iam subir e que Ezequiel estava esperando a água subir. A questão é que Ezequiel que precisava andar para a água subir. Entre e vá mais fundo. Ande e entre e vá mais fundo. Só depende de você. Depois de um povo que se fez surdo, Ele mesmo veio e morreu por nós, e fez o Pai expor a sua intimidade à nossa geração. E nós ficamos de braços cruzados ainda esperando o quê? Só depende de nós. Enche esse ambiente, Senhor. Eu creio que a minha geração há de ser levantada. Eu creio numa geração poderosa. Uma geração, o Brasil está debaixo de juízo, porque uma geração se fez surda. Mas 2017, Deus está levantando a geração de João Batista, a geração de uma aliança nova, com os ouvidos aguçados. Sou eu e você. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Quantos querem ser cheios? Levante a tua mão onde você estiver. Beba dessa fonte hoje. Beba dessa fonte.